Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e, claro, vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. Detalhamento, elementos constituintes, tema, assunto, subtemas, fato e decorrências desse fato. Opinião e argumentos, conceito e diferença. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos esta aula entendendo o porquê, ou seja, a importância do conteúdo que nós vamos estudar. Para isso, temos o nosso texto aí. Por que essa aula é importante? Vocês já pararam para pensar que a todo momento somos bombardeados por opiniões? Na TV, no rádio, na internet, nas conversas com os amigos e família. Saber identificar o que é fato e o que é opinião é fundamental para a gente não ser enganado e para formar a nossa própria ideia, ou seja, as nossas próprias ideias sobre o mundo. Nessa aula, gente, vamos aprender a enxergar as opiniões escondidas nos textos, principalmente naqueles que querem nos convencer de algo. E isso vai nos ajudar a ler melhor jornais, revistas, posts de internet e até a conversar com mais segurança sobre os assuntos que nos interessam. Então, perceba que nesse momento nós vamos aprender a visualizar, identificar os assuntos, os temas, opiniões e fatos que estão presentes em um texto, principalmente os textos argumentativos, aqueles textos dissertativos que sempre vão trazer um posicionamento crítico e argumentos para defender esse posicionamento, essa ideia, o modo de pensar o mundo. Então, para que nós possamos aprender bastante, claro que nós temos que observar alguns elementos que são bem importantes. Então, vamos seguir aí logo com o que nós vamos aprender. Então, para começar, vamos entender alguns pontos importantes. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, vamos entender o que é o tema. Então, gente, o tema é o assunto mais amplo de um texto, é o assunto geral sobre o qual o texto vai falar. Pense no tema como a grande área do conhecimento. E aí nós temos exemplos para que você possa identificar um tema. Olha aí, ciência, tecnologia, educação. Observe que nesses exemplos aí nós temos temas que abarcam, que abrangem diversas áreas, ou seja, que englobam diversos conteúdos, conhecimentos, assuntos. Perceba que dentro do tema ciência, eu posso ter, por exemplo, o estudo das aves, pesquisas científicas na Amazônia. Perceba que dentro desse tema geral, eu tenho diversos assuntos que eu posso abordar dentro do tema ciência. E agora, já que falamos em assunto, claro, vamos entender o que é o assunto. O assunto, gente, é um recorte específico dentro do tema, ou seja, uma delimitação. É o que o texto realmente vai abordar. Então, um exemplo aí. Um tema como, por exemplo, tecnologia. Perceba que tecnologia é um tema muito abrangente, certo? E que assuntos nós podemos abordar dentro desse tema, especificamente? Observe, nós podemos falar sobre a inteligência artificial, a IA, no dia a dia, segurança de dados na internet, o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Observe que todos esses assuntos aí que eu citei, esses três assuntos, eles estão relacionados a um grande tema que é a tecnologia. Então percebo que cada um deles é um olhar específico, é um recorte do tema. Então, quando eu digo a inteligência artificial no dia a dia, percebo que eu vou falar sobre um assunto específico da tecnologia, a inteligência artificial e como ela é utilizada no dia a dia. Então, observem que eu tenho um recorte aí relacionado ao tema tecnologia. Segurança de dados, como eu vou proteger as minhas senhas, os meus documentos, né? Dados pessoais, como eu vou proteger isso na internet? Então, percebo que é um pequeno recorte que está relacionado aí ao tema tecnologia. Então, o assunto é um recorte, ok? Já que compreendemos o que é tema, o que é assunto, vamos agora entender o que são fatos, ou seja, o que é um fato. Colocando aí para vocês, gente, o fato é algo que realmente aconteceu, é algo real, certo?
que aconteceu ou que existe que pode ser comprovado. Então, o fato, uma das características principais do fato é que ele é verificável, ele pode ser comprovado, você pode verificar a sua existência. E ele não depende da opinião de ninguém. Um fato sempre será um fato, ok? Independente do que as outras pessoas pensem. E aí, no nosso exemplo, observem, nós temos o nosso tema tecnologia, vamos continuar neste tema. Vimos aí um assunto, vamos fazer um recorte do tema para um assunto, segurança de dados na internet. E aí nós temos um fato relacionado a esse assunto. Casos de abertura de contas bancárias ou realizações de empréstimos usando os dados pessoais roubados têm sido registrados com frequência. Observem que aí nós temos um fato. E observe que esse fato aborda justamente a abertura de contas bancárias e a realização de empréstimos utilizando dados pessoais dos usuários, das pessoas comuns que utilizam a internet, os smartphones, se conectam à internet. Percebe que esses dados são roubados e as pessoas utilizam para fazer fraudes, né? Abrir contas bancárias, realizar empréstimos sem a pessoa saber. Quantas vezes você já ouviu alguma história ou você mesmo pode ter sido vítima de uma situação como essa? Observem que aí nós temos um fato. Outro fato que eu posso apontar relacionado à segurança de dados na internet é a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil em 14 de agosto de 2018, estabelecendo regras sobre coleta, uso e armazenamento de dados pessoais. Então, observem que essa é uma lei e que ela entrou em vigor no Brasil nessa data, 14 de agosto de 2018. Então, observem que esses fatos, eles são algo que independe da opinião, ou seja, eles não têm relação com nenhuma opinião. Um fato sempre será um fato. E o importante, gente, que eu já mencionei, um fato, ele pode ser verificado, certo? Então, como é que eu vou verificar esses fatos? Então, vamos buscar na internet, vamos fazer uma busca rápida na internet que nós vamos poder comprovar os dois fatos que foram abordados nesses exemplos. As fraudes, aberturas de contas bancárias e empréstimos, certo? Que são feitas por meio do roubo de dados dos usuários e também o período em que a Lei de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil. Então, vamos aí começar pelo primeiro fato. O aumento do número de casos de fraudes, golpes, aberturas de contas e empréstimos utilizando dados roubados dos usuários. Perceba que nós podemos, por exemplo, acessar a página do Banco Central do Brasil e observar diversos itens que estão relacionados a isso. Olha só, a atuação do Banco Central na prevenção de golpes e fraudes, dicas gerais para evitar golpes, vítima fez um Pix e caiu em um golpe, vítima de golpe do presente. Observe que nós temos diversos links aí que se relacionam exatamente a golpes, a fraudes, ou seja, a própria página aqui, ela já tem esse título, olha só, golpes. Especificamente, abrindo um link aqui, nós podemos observar, vítima do golpe do presente. Observe que esse é um tipo de fraude que existe, certo? Esse golpe do presente. E observem que funciona justamente com o roubo de dados da pessoa, de um usuário na internet. E observem que, por meio desses links, da leitura desses textos que nós temos exatamente aí na página do Banco Central, nós podemos aí comprovar que esses golpes, essas fraudes, elas vêm aumentando no Brasil, tanto que o próprio Banco Central está aí produzindo material de alerta para a educação também das pessoas, para que elas não caiam nessas fraudes, ok? Vimos também outro fato que foi relacionado à aprovação da lei, quando a Lei de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil. Como é que a gente pode comprovar esse fato? Como podemos comprovar a aprovação da Lei de Proteção de Dados? Nós podemos aí procurar exatamente no site da Casa Civil, da Presidência da República, e observem que nesse site nós vamos encontrar a lei e vamos encontrar a data em que ela foi publicada. Olha só, lei de número 13.709, que foi publicada em, olha só, de 14 de agosto de 2018.
Observem que essa data comprova exatamente a data que essa lei entrou em vigor. E essa lei, ela busca estabelecer diretrizes, ou seja, as regras para o uso de dados por empresas, por estabelecimentos comerciais, fazendo com que nós tenhamos uma lei que precisa ser seguida e regras dizendo como a empresa pode utilizar, o que ela pode consultar, o que ela não pode consultar dos dados pessoais do cidadão. Então, observem que a aprovação da lei é um fato, a data em que ela foi aprovada também é um fato. E perceba que os dois fatos que nós verificamos durante aqui a nossa aula, o nosso exemplo, são fatos que nós podemos comprovar com pesquisas rápidas, em documentos oficiais, em sites oficiais também, sites confiáveis. Percebe que o fato, ele é real, ele existe e ele é independente da opinião. E por falar em opinião, o que é uma opinião? Colocando aí para vocês, olha só, opinião, que também pode ser chamada de tese, posicionamento ou ponto de vista, é a ideia que alguém tem, certo? É a ideia de alguém sobre um assunto, gente. É um juízo pessoal, é um juízo de valor, é uma forma de ver as coisas. Um texto argumentativo, por exemplo, sempre vai ter uma opinião principal que ele quer defender, ok? Então, vamos pegar exemplos para que fique mais claro para a gente? Então, colocando aí para vocês, olha só, um fato. Caso de abertura de contas bancárias ou realizações de empréstimos usando dados pessoais roubados, têm sido registrados com frequência. Isso daí é um fato que nós conseguimos verificar lá no site do Banco Central, que publicou diversas reportagens, notícias sobre esses casos. Então, percebo que esse fato aí é algo que nós conseguimos verificar. Agora, observe que nós podemos ter opiniões diversas relacionadas a esse fato da abertura de contas bancárias e a realização de empréstimo. Que opiniões são essas? Observem a primeira opinião que eu apresento para vocês. Olha só. Os bancos não investem o suficiente em segurança digital e validação de identidade, facilitando a ação dos golpistas. Observem que aí nós temos uma opinião de uma pessoa em relação a esse fato, às aberturas de contas, às fraudes, o roubo de dados na internet. Então percebe que a opinião que se coloca aí, ela joga a culpa em quem? Nos bancos. A pessoa que escreveu essa opinião, ela acha que os bancos são culpados. Então, é a opinião dessa pessoa relacionada ao fato. Mas outra pessoa pode pensar de forma diferente, pode achar que a culpa não é do banco, que a culpa pode ser do próprio usuário, das pessoas. E aí nós vamos ter uma opinião diferente. Observe a outra opinião que diverge da primeira. As pessoas são descuidadas com seus dados pessoais, compartilhando informações em sites não seguros ou clicando em links suspeitos. Observe que isso é uma outra opinião diferente da primeira. A primeira colocou a culpa em quem? Nos bancos. Mas a segunda colocou a culpa em quem? Nas pessoas, nos usuários da internet, nos usuários, nos clientes do banco. Então percebe que são visões diferentes em relação a um fato. Então observem que a opinião é subjetiva, ok? Então você pode ter determinada opinião e o seu amigo pensar de forma diferente e ter uma opinião totalmente oposta à sua. Então observem que a opinião é algo pessoal, é subjetivo. Mais um exemplo de opinião aí. Observe que no primeiro exemplo de opinião a culpa era dos bancos, no segundo era dos clientes. Agora esse terceiro exemplo de opinião. Não há um único culpado. É uma combinação de falhas na segurança das empresas, desinformação dos usuários e sofisticação cada vez maior dos golpistas. Observem que essa pessoa aí, ela faz uma ponderação, ela faz algo diferente das outras opiniões que foram dadas. Ela coloca que não existe um único culpado, que não é só o cliente ou só o banco que são culpados. Percebo que há uma série de fatores que podem levar a essas fraudes, ou seja, ao fato de que essas fraudes existem e que elas são cada vez mais recorrentes, ok? Então, observem que a opinião, pessoal, é sempre algo subjetivo. E ela será marcada sempre por impressões, pelo modo que a pessoa vê o mundo. E, claro, quando ela utiliza as suas impressões,
a opinião ela sempre costuma trazer o uso de determinantes diversos, como os adjetivos, né, que vão ali qualificar, dizendo se algo é bom ou ruim. Por exemplo, o bolo está gostoso. Percebam, o fato é o bolo existe, mas o bolo está gostoso. Eu posso achar o bolo muito gostoso, mas você pode não gostar do bolo, pode achar que ele está ruim, que ele não está doce o suficiente. Então, perceba que a opinião ela muda de pessoa para pessoa, ok? E toda vez que eu tenho uma opinião, que eu apresento uma opinião em um texto, eu preciso defender essa opinião, que são exatamente os argumentos que servem para a defesa. Eles vão sustentar a opinião. E o que é um argumento? Colocando aí para vocês, olha só. O argumento é a razão, a justificativa, o porquê de alguém ter uma opinião. São as informações, dados, exemplos que as pessoas usam, ou seja, que a pessoa usa para tentar nos convencer da sua opinião. Então, vamos observar exemplos de argumentos? E aí, com relação à opinião de que as pessoas são descuidadas com seus dados pessoais, compartilhando informações em sites não seguros ou clicando em links suspeitos. Em relação a essa opinião, como alguém poderia defender essa opinião? Poderia utilizar esse argumento aí que está no exemplo. Muitas pessoas utilizam senhas fáceis de adivinhar, como 1, 2, 3, 4 e 5, ou data de nascimento. Será que alguém aí utiliza uma senha como essa? Olha, gente, que isso é uma senha muito fácil, é fácil de ser quebrada ou descoberta por outras pessoas. Evitem. Então, aí o argumento diz: muitas pessoas utilizam senhas fáceis de adivinhar, como 1, 2, 3, 4, 5, ou data de nascimento, ou repetem a mesma senha em vários serviços. Quando um site sofre um vazamento, todas as contas do usuário que utilizam aquela mesma senha ficam vulneráveis. E isso demonstra uma falta de cuidado básico com a segurança. Então, observe que esse argumento aí sustenta a ideia de que as pessoas são descuidadas com seus dados pessoais. Então, percebe que o argumento diz que as pessoas utilizam senhas falsas, ou seja, senhas fáceis, ou repetem a mesma senha em todos os sites, certo? E isso torna mais fácil a quebra dessa senha quando ocorre um vazamento, ok? Então, percebe que esse é um argumento que sustenta a ideia de que as pessoas são culpadas, são descuidadas com relação aos seus dados na internet. Outro argumento que nós podemos colocar também, olha só, a maioria das pessoas não sabe identificar e-mails ou mensagens de texto falsas que se passam por bancos, empresas de entrega ou órgãos governamentais. Ao clicar em links maliciosos ou fornecer dados em páginas fraudulentas, elas entregam suas informações de bandeja para os criminosos. Então, observe que o segundo argumento que é apresentado aí para comprovar, ou seja, para convencer a outra pessoa de que as pessoas são descuidadas, aposta exatamente na ideia da falta de educação, né, das pessoas não terem um conhecimento prático de reconhecer um site falso, um e-mail falso e acabar fornecendo dados nessa plataforma falsa de bandeja, ou seja, entregar de forma voluntária para os criminosos, para as pessoas que pretendem gerar fraudes, né, fazer fraudes. Então, observem que esses dois argumentos sustentam a opinião, eles dizem o porquê se pensa dessa forma e, claro, quando se apresenta esse argumento, busca-se convencer a outra pessoa, a pessoa que está lendo o texto dissertativo, o texto de opinião, de que aquela opinião é válida, ok? Então, já vimos aí durante esse percurso, conseguimos já identificar o que é o tema, assunto, vimos opinião, argumentos, fatos. Agora nós vamos colocar em prática todo esse conhecimento. Então, vamos à nossa prática. Para essa prática, eu trouxe aqui um pequeno texto que nós vamos fazer uma leitura e, claro, identificar todos esses elementos que nós estudamos até aqui. Então, vamos lá. Hora da prática. A internet trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas é inegável que o uso excessivo de redes sociais tem prejudicado a saúde mental dos jovens. Pesquisas recentes mostram um aumento nos casos de ansiedade e depressão entre adolescentes que passam muitas horas conectadas.
Então, observem, gente, temos um pequeno texto, é um texto que apresenta de forma clara determinada opinião, certo? E nós vamos aí, claro, identificar cada um desses elementos. Mas esse texto não acabou. Seguindo aqui a leitura dele, além disso, a busca por uma vida perfeita nas redes gera comparações irreais e baixa autoestima. Por isso é fundamental que escolas e famílias orientem sobre o uso consciente ou seja, da tecnologia. Ok? Agora, já que finalizamos a leitura do texto, vamos lá identificar qual é o tema desse texto. Então, você percebe que o tema desse texto, gente, é tecnologia. Percebe que o texto aborda justamente a questão da tecnologia e a forma como ela é utilizada por jovens, certo? A forma como esses jovens estão utilizando essa tecnologia e o que isso tem gerado neles. Então, percebe que uma dica para você identificar o tema de um texto é você buscar o assunto mais amplo, ou seja, qual é o assunto mais amplo, a grande área de conhecimento sobre a qual o texto está falando. Então, percebe que no texto, de forma ampla, nós temos aí o assunto, ou seja, o tema tecnologia. Ok? Agora, qual é o assunto específico desse texto? Qual é o assunto principal desse texto? Perceba que é o uso de redes sociais por jovens e seus efeitos. Percebe que são os jovens, os adolescentes que estão fazendo uso das redes sociais e percebe que esse uso tem uma consequência, tem um efeito, certo? Em relação a esses jovens. Então, como é que nós podemos identificar esse assunto principal? Qual é a dica? Sobre o que o texto está falando especificamente. Você tem que se perguntar isso. Buscar algo específico, o recorte, aquilo que o texto está falando de forma delimitada sobre determinado tema, ok? Agora, já que nós vimos aí o tema, vimos o assunto, nós sabemos que esse é um texto que vai trazer uma opinião, um texto de opinião, é um texto dissertativo. E qual opinião é defendida nesse texto? Qual é a opinião do autor do texto sobre o assunto que foi abordado? Que o uso excessivo de redes sociais prejudica a saúde mental dos jovens. Percebo que esse é o efeito das redes sociais sobre a saúde dos jovens. Então, percebo que esse uso excessivo pode prejudicar a saúde mental. Ok? Uma dica para você identificar a opinião do autor sobre o determinado assunto é você buscar aí exatamente responder essa pergunta. O que ele quer nos convencer? Você tem que refletir sobre isso. O texto quer nos convencer do quê? Qual é a principal ideia que ele defende? Então, percebo que, ao responder essas questões, ao refletir sobre essas questões, você consegue identificar a opinião que é abordada, que o texto defende, ok? Lembrando que a opinião, posicionamento, ponto de vista são as formas como nós podemos chamar exatamente essa ideia principal, a ideia que é defendida no texto, ok? Agora que temos a opinião evidente aqui, que o uso excessivo de redes sociais prejudica a saúde mental dos jovens, quais seriam os argumentos que nós podemos utilizar aí para defender essa opinião? Então, quais são os argumentos que o autor usa para defender a opinião dele? Lembrando que o argumento vai dizer o porquê de pensar de determinada forma, porque determinada opinião é dessa forma. Então, eu percebo que para identificar esse argumento, você pode refletir. Aí já está a dica, olha só. O que ele diz para nos convencer? Quais são as justificativas, as provas? Essas justificativas, provas, são exatamente os argumentos. E aí, quando nós observamos o nosso texto, mais uma vez, colocando aqui para vocês, eu destaquei os dois principais argumentos que foram utilizados para defender o ponto de vista de que as redes sociais têm prejudicado a saúde mental dos jovens. O primeiro argumento, destacado em vermelho, você observa, olha só. Pesquisas recentes mostram um aumento nos casos de ansiedade e depressão entre adolescentes que passam muitas horas conectados. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, olha só. A busca por uma vida perfeita nas redes gera comparações irreais e baixa autoestima. Então, observe que muitas vezes os adolescentes, ou até mesmo a gente, adulto, começa a olhar a internet, a se comparar, a comparar a vida que você tem com a vida de outra pessoa e que isso aí pode trazer um grau de ansiedade, um grau de angústia, pode deixar você triste
e isso acaba prejudicando a sua própria saúde mental. Então, observem que esses são os argumentos que foram utilizados para defender a ideia de que as redes sociais têm prejudicado a saúde mental dos jovens, esse uso excessivo, ok? Então, observem que são os dois argumentos que foram trabalhados, que foram apresentados para defender determinado ponto de vista, ou seja, determinada opinião, ok? Agora, gente, é importante. Para que serve tudo isso? Para que serve nós conhecermos, sabermos o que é um tema, um assunto, opinião, argumento, ou mesmo identificar isso em texto? Sempre tem aí uma finalidade prática. Colocando aí mais uma vez para vocês, para reforçar a ideia. Olha só, quando lemos um texto argumentativo, seja uma notícia, um artigo de opinião ou um comentário, é importante nos perguntarmos, certo? Então, o que é importante nos perguntar? Qual é o ponto de vista de quem escreveu? Essa pessoa ela pensa de determinada forma, ela visualiza o mundo de acordo com as suas experiências, com as suas impressões. Então, claro que é natural que ela coloque nesse texto esse ponto de vista, as suas ideias. Então, você tem que saber identificar qual é o ponto de vista de quem escreveu. E aí, mais importante do que identificar o ponto de vista, quais provas ou razões essa pessoa usa para me convencer? Então, observem que determinada pessoa pode ter um pensamento em relação a um fato, certo? E ela vai utilizar os argumentos, que é exatamente aquilo que ela utiliza para defender o seu ponto de vista e muitas vezes tentar convencer você de que o ponto de vista dela está certo, fazer você pensar da mesma forma. Então, percebe que é importante você identificar quais são os elementos, quais provas, razões que essa pessoa usa para defender esse ponto de vista. A próxima pergunta, colocando aí, eu concordo com essa opinião? Por quê? Então, observe que, a partir do ponto que você identifica as razões, os motivos que levam determinada pessoa a pensar de determinado modo, você tem que se posicionar também. Se posicionar como? Dizendo se você concorda ou não. A partir do momento que você reflete, que você passa a refletir sobre essa questão de concordância ou não, você já está sendo alguém crítico em relação à opinião do outro. Você já está refletindo, você pode concordar ou não, certo? E é importante você saber exatamente o que essa pessoa utiliza para defender esses argumentos. E também, eu discordo, por quê? Se você não concorda, por que você não concorda? Então, observe que, ao passo de concordar ou discordar e refletir sobre o porquê, você já está aí no seu momento de reflexão, de crítica, né? Sendo crítico em relação ao conteúdo que a outra pessoa te apresenta. E aí, claro, a partir desse momento, ao fazer essas perguntas, o que você está fazendo? Olha só, ao fazer essas perguntas, vocês não são apenas leitores, mas pensadores críticos. Então, você passa a ser um pensador crítico. Você se posiciona diante do que lê, né? Se posiciona diante do que leem, e isso é um passo enorme para a cidadania plena. Ninguém consegue enganar facilmente quem sabe identificar opiniões e argumentos. Então, observe que identificar opiniões e argumentos é algo prático para você evitar que seja enganado, para você não ser ludibriado, ou seja, você não ser enganado, você não ser convencido de algo que muitas vezes pode não ser real. Você se torna alguém crítico, você se torna um cidadão que pensa, que reflete, que se posiciona. Então, observe que essa informação, tudo que nós aprendemos aqui ao longo dessa aula, é importante exatamente por isso, porque vai ajudar você a se tornar um cidadão, ser uma pessoa melhor, ser consciente, tomar as suas próprias decisões com base nos seus conhecimentos, naquilo que você acredita, e todo esse conhecimento que nós vimos até aqui é importante justamente por causa disso, que vai ajudar você a ser cidadão na sua cidadania. Ok, gente? Então, visto tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.